bom dia, presidente Bia, ministro Fernando Haddad, secretário Gabriel. Obrigado por estarem aqui hoje para responder aos nossos questionamentos. Minha primeira pergunta, senhor ministro, diz respeito ao discurso do presidente Lula durante a posse da Dilma no novo Banco de Desenvolvimento, que ele disse que o Banco dos BRICS precisa se organizar para oferecer empréstimos para infraestrutura, abre aspas, para países mais pobres da América Latina e do Caribe. E a gente sabe que, para isso ser feito, é necessário, né, que o banco, que esse empréstimo tenha garantido o Tesouro Nacional de países integrantes do NDB. No caso que o Brasil ele seria, no caso, fiador disso. Contudo, por exemplo, Cuba, Venezuela, eles possuem uma dívida ainda com o Brasil, né, com o BNDES, de 529 milhões de reais. Inclusive, Cuba, né, que deu aí como garantia do não pagamento charutos em troca para o Brasil. 75% que foram quitados saíram do Tesouro do Brasil, né, não somente não pagaram, como também aquilo que pagaram foi através também do FGE. Nesse sentido, eu indago, senhor ministro, se vocês pretendem repetir o que aconteceu no passado, sabe, de financiar países não somente ditatoriais, mas que também deram calote e continuam inadimplentes com o nosso país, e também se nessa construção dessas políticas públicas se será levada em consideração a opinião brasileira, uma vez que a CNT fez uma pesquisa que quase 70% dos brasileiros não concordam com esse tipo de empréstimo internacional. E o meu segundo questionamento também diz respeito ao que os demais colegas disseram aqui a respeito do Banco Central, de que o seu chefe, né, Lula, disse que eu vou esperar esse cidadão, Campos Neto, terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente. Contudo, no seu próprio plano de governo de 2018, Fernando Haddad, o senhor disse que o Banco Central manteria sua autonomia e seu mandato de controlar a inflação, permanecendo atento a temas como a estabilidade do sistema financeiro e o nível de emprego. Novamente, em janeiro agora, o senhor afirmou que não tem que estar satisfeito ou insatisfeito com o Banco Central, mas respeitar a autonomia da autoridade monetária. Então, considerando essas diversas incongruências, inconsistências, até mesmo dentro do PT, Kim Kataguiri citou aqui o que aconteceu com o seu correligionário do PT e essas críticas feitas, inclusive, ao regime fiscal, eu gostaria de saber se realmente tudo isso passa somente de uma falta de preparo, ou se é uma falta de incompetência, ou pode ser também aí os dois. Essa fica aí a minha pergunta, porque eu quero saber quando o povo brasileiro, de fato, vai ter as concretizações das promessas que foram feitas pelo seu chefe, como, por exemplo, até mesmo metaforicamente ou não, né, da picanha, ou do emprego, né, do aumento da distribuição de renda. Gostaria de saber, porque realmente a gente quer ver um país para frente, e acredito que esses daí são as minhas perguntas. Obrigado, ministro. Obrigado, deputado Nicolas. Eu passo a palavra agora ao ministro Fernando Haddad. Pois não, deputado Rubens. Só para deixar claro, senhor presidente, o artigo 219, inciso 1, que diz o seguinte: o ministro de Estado comparecerá perante a Câmara ou suas comissões, quando convocado ou convidado, para prestar esclarecimentos sobre assunto previamente determinados. Então, assim, antes da resposta do ministro, apenas para deixar claro que ele deve responder aquilo que ele foi convidado. Opiniões sobre o plano de governo dele de 2018, opinião sobre uma fala de não sei quem, ou disso ou daquilo, não é objeto da reunião. Se o ministro desejar responder, tudo bem, mas regimentalmente deve-se ater àquilo que foi previamente convidado. Obrigado. Certeza que o ministro não vai se opor a isso. Obrigado, deputado Rubens Júnior. O ministro Fernando Haddad dispõe de 9 minutos. 3 minutos para cada pergunta. Eu respondo com gosto todas as perguntas, sem nenhuma dificuldade, e me coloco à disposição dessa casa para voltar aqui, se for necessário, que sempre é necessário prestar contas do trabalho do Ministério da Fazenda. Deixa eu começar pelo Banco Central, porque as 3 perguntas mencionaram o Banco Central, acho importante, né? Quando a taxa de juros chegou em 13,75%, não chegou agora, chegou em agosto do ano passado, né? E chegou em agosto do ano passado a 13,75% porque houve uma farra. Houve uma farra durante as eleições que, tudo somado,
nós chegamos, em termos anualizados, deputado Mauro Benevides, a 300 bilhões de reais. Gasto anualizado durante as eleições. Entre desonerações, gastos adicionais, auxílios, tudo aquilo que foi feito de maio, junho do ano passado até a eleição. O Banco Central, PEC dos precatórios, o calote dos precatórios. Então, a autoridade monetária subiu a taxa de juro por completo descontrole das contas públicas. Absoluto descontrole das contas públicas. Há que se pensar se deveria chegar a 13,75. Mas a inflação, durante o governo Bolsonaro. Há muitos anos o Brasil não convivia com 2 dígitos de inflação. Chegou a 2 dígitos e aí o Banco Central se viu na contingência de subir de 2, né? Porque chegou a 2 a taxa de juro, ocasião em que o câmbio foi a 5. Quando o juro foi a 2, o câmbio foi a 5, porque os investidores estrangeiros acharam que aquela taxa era insustentável, de 2%. O câmbio que estava em 4 foi para 5 e não saiu mais dos 5. Nem com os 13,75 ele baixou. Mas a inflação caiu, começou a cair, né? E o movimento do Banco Central foi um reflexo do que aconteceu no ano de 2021, sobretudo em 2022. O que aconteceu